Tá bom. Olá, esse é o canal Chico Pira. Hoje eu estou trazendo um grande amigo meu, o Alexandre. O Alexandre é um cara que é o irmão da vida, um amigo. Ele foi por muito tempo meu psicólogo, eu nem sabia. Acho que ele sabia, porque eu forçava meus problemas com ele me entendia, me ouvia. E é um cara que tem uma experiência no budismo, assim, que eu invejo, que eu queria ter, assim, que eu admiro, né? A palavra é essa, admiração. Assim, eu falo, cara, eu queria me dedicar igual o cara se dedica, né? Tem uma dedicação que, pô, para mim é um exemplo, assim. Então, para mim é uma grande alegria poder trazer esse cara, porque, assim, o propósito do canal é apontar para os caras que realmente conhecem um pouco mais da coisa. O Ali é um cara que conhece muito mais do que eu, nos nossos mestres, Lama Padmassanten, o Lama de Milão, que já veio aqui no canal também, é outro cara que, né, a gente indica. Se você tem uma ideia, semana passada veio o Rogério, que é um menino que fica nos bastidores do Drupa. Ninguém conhece. Mas ele faz Uau. tudo lá, sabe? Ele, Mateuzinho, tem uma turma lá, mas é um cara que, sabe aquele cara dos bastidores humilde que tá sempre lá praticando e montando as coisas para todo mundo cedo, indo no centro, abrindo, fazendo. E agora você, Aham. para mim é um orgulho assim, poder estar tipo assim, apontando, ó, vão ouvir esses caras que eles têm muito a dizer, são pessoas que não faz nem sentido eu estar falando enquanto eles também estão, porque o que eles estão dizendo está correto com o que eu estou falando, né? E eu estou me botando nesse rol com muitas outras pessoas que eu espero poder convidar e trazer aqui. E Então, eu tá sei que agora lindo. eu te choquei que você não estava esperando essa apresentação, né? Pois é, uma apresentação sui generis. Mas tá valendo, né, Chico? É. Então, quem consegue, imagina o tamanho do coração de alguém que consegue fazer a apresentação de outra pessoa desse jeito, né? Imagina. Então, é assim. Aí eu enfim, vou ficar mais sustentado aqui, né? Ó, nossa, o Bom, rosto fica até mais sorridente, né? Ou cara, seja, a gente. na live com o Lama eu ficava travado aqui, ó, e ficava assim, ó, e não me mexia, assim, sabe? Não conseguia me soltar na live. Aham. É Aí uma fiz um monte de coisa alegria. errada, não tinha roteiro e tal. Aham. Mas, assim, Ali, eu queria te fazer uma pergunta para ti, assim, se você pudesse compartilhar com o pessoal. O que te motivou, assim, a pesquisar, estudar, ir um pouco atrás do budismo, assim, a ter os primeiros contatos, assim? Você se lembra, assim, o que te motivou? Uhum, me lembro sim, claramente, como se fosse hoje. Não faz tanto tempo, aliás, né, Chico? Então, assim, o ano era 2008. Faz, 2008. é, então, fazia praticamente 8 meses que eu tinha me separado de uma relação, a mãe dos meus filhos. Então, eu fiquei por mais ou menos 8 meses assim, é, no trabalho e fechado em casa, como se fosse um retiro pré-budista. Hã? Aí, por conta talvez dessa tendência de parar de meditar, né? Aí apareceu na minha frente uma pessoa muito bacana, que foi a Ceres Tramontini, né? E aí ela me convidou para conhecer Tramontina. Tramontini. E ela me convidou para conhecer, então, um professor budista chamado Lama Padmassanten, né? E aí eu fui, eu me lembro que foi no mês Mas de antes disso, já tinha alguma noção de budismo se tinha, sei lá, nem que fosse aquele Buda que bota a moeda embaixo. Alguma noção se tinha, né? uma vez com 12 anos de idade, eu fui à rua comprar uma revista para fazer leitura durante, enfim, meus finais de semana. Gostava de comprar gibi e tudo mais. E eu fui encontrar tinha uma coleção, Chico, que era a coleção dos pensadores, das pessoas ilustres. Aí tinha lá o Gandhi, tinha o John Lennon, tinham vários. Eu me lembro que os dois que me chamaram a atenção, tinha 12 anos, os dois que me chamaram a atenção de um lado foi o Elvis Presley e do outro o Buda Shakyamuni. Eu peguei as duas revistas nas mãos assim. Era o Buda, não era nem Shakyamuni, era o Buda. Eu me lembro que eu abri os dois e dei uma folhada assim. Aí eu abri o Buda, eu me lembro até hoje que a palavra que eu li, que me chamou a atenção, foi Nirvana. Aí eu fechei os dois e levei o do Elvis Presley. Foi o primeiro contato que eu tive com o budismo e eu fui seguir por outra via ainda, não era o momento, né?
Então, dos 12 anos até os 35, tu vê quanto tempo a gente perde, né? Eu fiquei ali nas bolhas todas, enfim, tentando ser feliz, encontrando alguém para casar, para ser feliz, aí muitas coisas legais aconteceram, muitas coisas estranhas, e Só um pouquinho, Rogério, está entrando agora, eu falei um pouco mal de você lá atrás, mas eu vou cortar, então não vai ter editando, tá? o Rogério é a pessoa que estava na live anterior, né? Isso, Muito isso. legal. Eu vi um pedaço, eu vou ver até o final depois, muito bacana. Tá reunindo gente muito Desculpa, te legal. cortei aí, te cortei aí. Dá para Ah, fazer também mas uma propaganda pro pessoal da live passada de novo. tá tudo disponível, né? Mas foi isso, basicamente é isso, Chico. Aí, dos 12 aos 35, eu fiquei, enfim, pulando de ponto em ponto, né? Construindo as minhas identidades no mundo, fortalecendo o meu galo e afiando os dentes da minha cobra, né? E preparado para defender o que eu vou conquistando, ser alguém no mundo. Aos 35 anos, assim, é como se fosse tudo profundo, né? Afundou assim uma relação duradoura, uma experiência assim de era a pessoa com quem eu ia ficar a vida inteira, aquilo afundou assim, eu queimei, fiquei 8 meses assim celibatário, escondido em algum lugar, trabalhando, nunca trabalhei tanto quanto naquele período, né? Capricorniano assim, botei minha mente para aquilo. Trabalhava com quem nessa época? Universidade? Universidade, dava aula. E aí, um belo dia, isso em abril de Dava aula do quê? 2008, Desculpa. Dava aula do quê? As pessoas aula sempre ficam curiosas. de ciência política, sociologia, Sociologia em quais cursos? o curso de direito, curso de Ah, direito, né? Eu sabia tudo sabia tudo dos principais pensadores, assim, adorava, sabia mais da vida do Karl Marx, do Weber e do Durkheim do que da minha própria vida, né? Então, pronto, que bom. Aquela artificialidade toda, ela ruiu, né? E o que aconteceu foi, cheguei no budismo por essas duas portas. A porta da curiosidade de agradar uma pessoa que eu estava começando a me relacionar. Então tinha uma curiosidade, então eu comprei os livros do Dalai Lama, né? uhum. E aí, mas também entrei pela porta da dor e do sofrimento, porque eu estava passando mal, né? Então foi assim que eu cheguei no Dharma. Aí dali para diante, e o Dharma que eu cheguei foi o Dharma do professor, o Lama Padmasambhava, do SEB. E é Mas onde eu assim, prossigo aí até você hoje. foi na primeira palestra, foi uma palestra ou um primeiro retiro com ele? Foi uma palestra. Onde foi essa palestra? Você Foi lembra? aqui, foi no simpósio. É bem onde nós estamos aqui. Só que num lugar onde onde tem, né? Um salão grande, assim. E foi ali, assim. Aí eu parei Mas aí, atrás, fiquei para, só um pouquinho, só um pouquinho. Você tá lá e entra um cara de saia. O que você sentiu? muito estranho. Imagina, eu ali sabendo mais da vida do Karl Marx e do Max Weber, do Durkheim, dos autores, do que da minha própria vida. Entra alguém com uma saia e todo mundo se abaixa. Todo mundo faz prostração, né? Como se o cara fosse o reverendo do Aí, mundo, né? Todo mundo vai pro chão, assim, né? que história é essa? Que idolatria é essa, né? Aí a coisa foi assim, foi quente naquele dia. Mas eu olhei para aquilo, estava com uma boa pessoa também, né? Vi que as pessoas também estavam com um rosto muito bacana. Eu vi que o Lama, no caso, meu professor, né? O Lama Padmasambhava, ele é uma pessoa muito tranquila. Assim, me chamou a atenção a tranquilidade e a estrutura, assim, de personalidade dele, né? Então ele era assertivo e ele conseguiu, assim, pela presença dele, deixar uma marca em mim. Não pela aparência dele, mas pela presença dele. Aquilo ficou, assim, marcado, né? Eu fui embora quieto, falei, foi bem legal, etc, né? Mas aí, dali para diante, a coisa foi só acontecendo, né? Aí, rapidamente, inclusive, né? Rapidamente. Aí foi assim, foi como eu cheguei. Opa, deu uma paradinha aí.
tem uma filha de uma amiga, a amiga da minha filha não para de ligar para cá. Eu tento desbloquear, dá uma travadinha na tela. Quarentena, né? Minhas filhas estão no quarto, eu estou no meu quarto aqui. Daqui a pouco entra o cachorro pulando. É muito... É tão legal, né, Chico? A gente utilizar os meios de comunicação, as redes sociais como essa, para a gente ser espontâneo, né? Nós vamos ser espontâneos e a gente está na nossa casa, a gente faz menos dissociação, né? Olha, falei que vinha o cachorro, eu tenho um pouco de bola de cristal. Vem, Gru. Cadê? Mostra aí. Ele vai vir aqui. Minha filha tá... Peraí que eu vou... A Sara. E agora... Oh, queridos. Eu estava vendo a tua filha falar em alemão, né? Uma delas fala alemão, né? As duas. Eu que ensinei. São Não, muito lindas, ó. Não sei nada. Sara, eu tô fazendo uma gravação aqui. Deixa que eu fico com o Guru, tá bom? Vem aqui, Guru. Isso, Sara. Olha que cachorro bonito. Aham. Eita, querido. Esse nome aí, eu tenho medo que alguém ainda entenda como desrespeito, porque o nome dele é Canguru, porque ele é um australiano. Mas aí, de canguru, virou guru. E agora, eu não sei se isso não pode dar desrespeito para alguém, assim. Não vai dar nada, vai dar nenhum problema. Ele é um guru, sim. Dependendo do modo como a gente olhar para eles. A gente devia olhar mais os animais como gurus, né? Aí a gente fazia menos malvadeza, menos complicação, né? É isso. Aí, tá aí o cachorrão. Canguru, então. Canguru. Mas eu estava te perguntando na quarentena como é que isso te afetou, assim, como é que tá a questão de trabalho, de família, porque você é um cara que tem treinamento para isso, né? Você é um cara que ficou muito tempo em retiro, um padrão ocidental brasileiro, claro, respeitando isso, não vamos comparar com pessoas de outras culturas, mas da nossa cultura aqui, você é um dos que eu conheço que mais ficou tempo em retiro, e aí já vivendo no isolamento e tal. Então, quando vem para uma quarentena, para você, acho que isso aqui é uma sensação de liberdade, né? Eu só não me sinto mais livre porque as pessoas não estão livres, né? Então, assim, eu não consigo me sentir livre se as pessoas estão se sentindo angustiadas. Isso é uma coisa que eu não sei como é que é para ti, mas acho que é igual, né? A gente vê tanta situação difícil, a gente não passa bem, né? E a gente reflete a dor do mundo, então um pouco da nossa dança é oscilar também por esses processos todos que são intensos, né? Então na pandemia a gente está numa outra etapa agora, né? Mas desde o início assim foi muito difícil, doloroso, né? Para tentar encontrar dentro de si aquela qualidade que a gente imaginava que só encontraria quando fizesse prática formal ou quando estivesse em retiro ou quando estivesse fazendo alguma prática com a sanga, né? Então com a pandemia, a gente ficou 24 horas, assim, muito conectado com a gente mesmo, no mesmo espaço, né? Então ela é, como diz uma personalidade nacional, assim, né? Se tem um lado bom, né? O lado bom da pandemia também é ter colocado a gente em contato mais com a gente mesmo, só que não numa perspectiva romântica também, né? Mas uma perspectiva de a gente poder ver coisas que a gente não via, né? Que são os nossos processos, aquilo que precisa aparecer, né? Isso vai aparecer até o final da vida. O meu voto é esse, né, Chico? Assim, já pensou se a gente parasse nos retiros que a gente... Nessa vida, o meu voto é nessa vida, assim, olhar para muitos processos que eles apareçam, né? Então, a gente faz essa aspiração de, enfim, trazer benefício aos seres, mas em grande parte essa aspiração ela tem que estar casada com a ideia de que a gente possa ver os nossos próprios processos dolorosos de frente, né? Então, mais ou menos isso. Aí, então, eu sou obrigado a te fazer uma pergunta um pouco provocativa, tá? Por favor. Se a ideia que você está passando é de a gente trazer benefício para os seres, por que se trancar sozinho, então? Pois é, né? Não, porque assim, eu sou uma pessoa que tenho conexão com a prática de retiro, né? Me sinto conectado com relação a isso, mas às vezes eu até nem sei muito explicar isso para as pessoas, assim, sabe? Porque daí eu fico até com medo que elas achem que é só esse caminho, que não existe outro, coisa assim. Isso acaba sufocando elas. Precisa fazer isso e realmente não precisa, né?
Aham. Mas você ficou, pelas minhas contas, vamos ver se as minhas contas estão certas, ficou uns 4 anos em retiro, não ficou? Não, não foi tudo isso não. Foi um pouco menos. Foi um pouco Mas se menos. somar todos os retirozinhos aí, Ah, aí a gente vai, se a gente botar na ponta do lápis, né, que pode, é arriscado a gente botar na ponta do lápis, né? A gente já pensou, a gente diz assim, cara, fiquei 4 anos em retiro, se eu somar todas as horas que eu fiquei praticando em silêncio com outras pessoas, uau, né? A gente pode fazer assim, né? Mas eu acho que o caso, a questão básica é assim, até chegar na perspectiva de fazer retiro, né? Eu já vinha tentando de todas as formas beneficiar os seres e, na verdade, a maior parte das estratégias que eu estava utilizando eram autocentradas, eu estava querendo mesmo me beneficiar, né? Então, uhum. assim, caramba, que história difícil, assim, né? A gente vai se movimentando no mundo e a gente quer o melhor para a gente, muitas vezes a gente quer o melhor para os outros. Só que a gente é educado para querer o melhor para os outros que estão próximos e que são os nossos amigos. E que são as pessoas que nos amam, que não nos decepcionam, né? Então, durante um longo tempo, eu sentia que eu trazia bem para os outros, mas desde que os outros me reconhecessem como sendo uma pessoa boa, como sendo uma pessoa capaz de ajudar, como sendo uma pessoa que, enfim, né? E aí o resultado de um longo tempo de treinamento desse jeito se resumiu, enfim, na minha vida afundando na minha separação, separando de filhos, um processo muito doloroso, né? Processo judicial, separa, e tem toda aquela rotina de separação que é super dolorosa, né? Os pais sofrem, as crianças sofrem, a ex-esposa sofre, o marido sofre, todo mundo sofre. Os amigos sofrem, a gente se separa de amigos de muitos anos. Então tu vê, com todas as minhas estratégias de 35 anos, achando que eu estava beneficiando os outros, o que eu estava fazendo? Gerando mais confusão do que imaginava, né? Então, ao entrar no budismo, depois de 5 anos, quando eu decido fazer um retiro um pouquinho mais assim extenso, eu aceitei o que os mestres diziam, né, Chico? Que era assim, retiro extenso, e nem é extenso, né? Quer fazer retiro extenso, vai fazer retiro a vida toda, né? Fica em retiro a vida toda, né? Sim, quer fazer prática de meditação? Medita 24 horas por dia. Mas assim, vamos lá, né? Retiro extenso. Então, fazer um retiro um pouquinho mais prolongado é para os piores praticantes. Isso eu aprendi. Aí eu olhei e pensei assim, cara, eu sou o pior praticante. Eu imagino eu achei que era o melhor praticante. Durante 35 anos, olha quanta confusão eu fui fazendo ao meu redor. E o engraçado é Agora, que assim, você era, por exemplo, você tinha um papel em cima de moldar jovens como professor, como psicólogo, como pai, como a gente tem papel na vida e a gente acha que está fazendo aquilo da melhor forma e podia estar fazendo melhor. aham. E podia estar fazendo. Muitas coisas são legais, a gente vai fazendo muitas coisas na nossa vida, né? Mas me Uhum. faltou o quê? Me faltou e falta para as pessoas que não têm um caminho de treinamento da mente, por exemplo, me faltou foco, atenção plena, mais capacidade de estar presente e aberto nas situações, né? Eu fui procurar isso no budismo, assim. Comecei assim, bem auto-enganado com a mente que eu tinha, e eu sigo hoje olhando para a minha própria delusão, o tempo todo olhando para a minha própria delusão, né? Assim, olhando, investigando, sendo Que é arrastado. delusão? Delusão? O É, que, o que é delusão, Chico? é, vai responder pergunta perguntando, isso aqui não é consultório do psicólogo, não. Você acha que eu vou saber explicar melhor que você? Não. Consegue sim, consegue sim. Ah, Então, mas a graça é trazer alguém para explicar, né? aham. Então, nesse trilho do Dharma, do budismo, né, a delusão é a nossa experiência de não ver que não está vendo, né? Delusão é a gente se relacionar com a realidade e com o mundo das aparências como se elas fossem sólidas, como se a realidade fosse sólida e separativa, separada da gente. É a gente olhar para tudo e responder a tudo por gostar e não gostar, né? Então é a gente manifestar uma mente que é uma mente mais sólida, uma mente que vê tudo como separada dela mesma, né? Então isso é a delusão, assim, a avidya.
A gente tem a palavra para isso que é E ignorância. contemplar isso no retiro é fundamental, né? Contemplar isso e viver isso, né? Num retiro é super interessante, porque um retiro, todas as mentes aparecem, né? A gente está ali, num momento assim de profunda concentração e de profunda dispersão, né? Então a gente tem momentos que a gente está bem concentrado e aí quando a gente assim faz a comemoração de que a meditação foi boa, porque a gente estava muito concentrado, a gente só descobre que a gente estava mais diluído do que antes, né? Então é muito interessante. Todas as mentes que se manifestam, todas as identidades vão se apresentando. E tu, se eu não me engano, tu fez também direto, assim, uns 6 meses de retiro. Foi muito bacana. Foi num tempo que a gente estava lá, né? Em Timbaúba. Foi muito interessante, né? Não quer contar um pouquinho, já que é uma conversa, não é uma entrevista? Conte aí. Eu achei que era uma entrevista, eu convidei para uma entrevista. Mas eu acho que eu falei muito pouco no canal abertamente do Retiro, porque eu tenho um pouco de medo assim, de assustar as pessoas e iludir que é muito bom, porque é uma conexão muito particular. E aí, então assim, eu acho que é uma coisa assim que, para mim, esses 6 meses valeram como se fossem 10 anos de amadurecimento. É uma sensação. Pode ser que seja uma sensação falsa, não tenho como mensurar isso. Mas eu achei que coisas que eu ia levar 10 anos para perdoar, para registrar, para dissolver, eu consegui fazer ali. Não saiu resolvido, lógico, evidente. E a nossa história, acho que talvez por isso a nossa conexão forte, é porque assim, eu comecei indo numa palestra do Lama Santa, e foi meu primeiro contato também, só que foi lá no SEB Paramita, lá que era na casa do Bruno também. Era SEB, era a academia do Bruno, era tudo do Bruno, né? Porque o Bruno é ativista forte, assim, né? Que é um cara que faz muito pelo Dharma. E aí também fui, e assim, um dia eu resolvi fazer uma loucura na vida, que era fazer 1 mês de retiro. Só que para chegar nesse 1 mês de retiro, eu precisava, né, de algumas etapas, fazer uma semana, um retiro de um dia. Não sei se foi assim para ti também. Você começou com retiros curtos, foi assim também ou não? Curtos, de final de semana, depois um de 10 dias, depois um de 1 mês, depois um de 6 meses, depois um seguindo para completar 3 anos. Foi assim, foi lento? É. Porque o meu sonho de vida é o de 3 anos, só que eu joguei mais para frente no planejamento da vida, assim, mas é o meu sonho, assim. Não sei explicar por quê. É isso, terminar o nono, eu tenho alguns sonhos, assim, eu quero terminar o nono, eu quero fazer o tiro de 3 anos. Aí pode ter até os javalis gritando, assim, né? Porque também tem isso, mas mesmo que seja javali gritando, ele chegando lá, ele vai se acalmar, então tá de boa ter esse sonho. E o que você acha que é uma motivação correta para levar para dentro de um retiro? Assim, o que a pessoa ela tem que ir lá assim para vou trabalhar coisas difíceis, estou indo para relaxar, estou indo. O que você acha que é uma mente boa para entrar em retiro? Guru? Eu me lembro do Lama. Eu tenho que abrir a porta, peraí. Abre. Mas pode ir falando que as pessoas vão. Eu tô te ouvindo aqui, eu tô te ouvindo, as pessoas estão te ouvindo. Pronto, voltamos pro estúdio. Isso é que é legal, assim fica super, super espontâneo, aberto, assim, né? O Chico, então, eu me lembro do Lama dando as instruções para entrar no retiro, né? O Lama Padmasanten. Sim, me lembro claramente. Aí ele diz assim, quando for entrar no retiro, lembra das pessoas que estão te apoiando. Primeira coisa que ele me disse. Porque se tu entrar em retiro, seja ele um retiro de 3 dias, uma semana, 10 dias, 3 meses, 1 mês, qualquer retiro que seja, qualquer formato, tu vai, de fato, tu só vai entrar no retiro porque tu vai ser apoiado pela sanga.
Então, Mas aí as pessoas que estão te apoiando, entra a sanga, entra a família, entra os amigos. Quem que entra nesse hall de pessoas? a sanga ampla entra, né? A sanga ampla. Tem a sanga que vai sustentar a prática, que vai oferecer recursos, tem a sanga que vai te levar alimentos, tem a sanga que vai cuidar dos momentos que tu tiver assim com mais dificuldade, quando pode ser que tu estejas doentinho, alguma coisa assim. Aí tem a sanga que é a família, né? Tem a sanga que são os amigos que vão te apoiar, vão te sustentar, vão te encorajar. Porque Então, eu primeiro... pergunto assim da família, porque às vezes a gente tipo, não entende, né? Mas, por exemplo, mas tem alguém que está com meus filhos. Alguém está cuidando dos meus filhos. Puxa, essa pessoa está me apoiando, ela está cuidando dos meus filhos. E aí entra ex-mulher, professor, chefe, entra várias coisas. São pessoas que estão cuidando ali. Entra, às vezes, o namorado, entra várias coisas ali que estão te apoiando de várias formas. Eu lembro que eu estava falando, eu me borrei inteiro para entrar nesse retiro de um mês. Mas eu já tinha feito retiro de uma semana, já tinha feito alguns retiros. Assim, para mim, o divisor de águas foi aquele retiro de 1 a 8, que o Lama Santi promove todo ano. Que eu sempre falo para as pessoas, façam. Façam e façam. Não tem nem que pensar, será que eu vou? Não, vai. Que eu acho muito bom aquele retiro de 1 a 8. E aí, eu fui pro de um mês me borrando. Né? Quem que eu chego lá e tá lá? Ali. A gente fez então, a gente fez o meu primeiro retiro assim, de um mês, que segundo o Lama Santi nem é retiro, porque o mês nem é muito tempo, mas ele falou isso num contexto onde eu estava me borrando de medo, ele quis, não, vai, nem é muito tempo, ele quis me incentivar. Foi tu que me deu apoio lá, né? A gente se apoiou lá, né? Foi bem legal, né, Chico? Uhum. Te acordava muito cedo, né? Era muito bom, né? E brotava situações, a gente ia resolvendo uma a uma, né? E tinha mais gente fazendo com a gente, tinha o Jader, acho que foi também o Theo, né? Foi muito bacana aquele retiro. Não, cara, aquele retiro, assim, a tua presença foi suporte para mim, entendeu? Não que os outros meninos, todo mundo foi importante, tudo é importante, o ambiente, o lugar, a casa, eu sou grato a tudo, entendeu? Mas eu tô com você agora na frente, então eu tô falando de ti. A base, o suporte que tu deu para mim foi fundamental, assim, de me explicar exatamente isso, assim, sabe, de sentir gratidão com as pessoas, assim. De forma Eu ampla, até então né? não entendi, mas por que eu tenho que ter gratidão àquela pessoa? Não, porque ela tá cuidando dos teus filhos, porque ela tá fazendo isso, porque ela tá fazendo, entende? Se dava essa abertura para mim, assim, aquilo me ajudou muito. E tu vê, né? Isso nem é uma ideia original minha, né? Assim, isso nem é uma ideia original. Senão eu ia estar falando com um mago aqui, eu ia estar falando com alguém que não é autêntico, né? Alguém autêntico reconhece. Então tu vê como a gente se conecta através da sanga, né? Assim, é uma fala impessoal, né? A gente se conecta com as incontáveis gerações de seres que desenvolveram essas capacidades, né? De verificar o que verdadeiramente importa, né? E manifestaram um coração compassivo, e eles não desistiram, né? Nem o próprio Buda Shakyamuni desistiu, né? Então ele pensou uma vez em não levantar, mas aí ele ao final ele levantou e foi dar ensinamentos, né? Então tu imagina nós que somos amigos, somos alunos, né? A gente consegue lembrar de algo que nem é a gente que criou, então não tem nenhum mérito nosso pessoal, né? E é algo que aparece como algo que precisaria se apresentar naquele momento, né? Então, se a gente parar um pouquinho para ver a nossa situação pessoal, né, no mundo, a gente vai ver que o que a gente está passando é algo que se completa momento a momento, né? Isso é muito bonito. Às vezes é um pouco mais difícil, às vezes é trágico, né? Mas aqui, dentro daquilo sempre tem algo a mais, né? E o Dharma, o budismo, né? Para mim, ele tem funcionado como esse suporte, que é um suporte amplo, né? Que é feito por três estruturas, três pilares maravilhosos, que é a mente do professor, a mente da sanga, a presença, o corpo da sanga e o corpo de ensinamentos, né? Então, esse tesouro triplo, essa gema tripla, ela é interessante perceber que é como se ela estivesse dentro de cada situação dolorosa que a gente vive, né? E parar
e prestar atenção e dar um tempo nas próprias crises e fazer mais acolhimento das situações que a gente vive, é o caso, né? Porque se a gente parar mesmo e olhar dentro de tudo, ali dentro tem a semente que vai gerar algum tipo de esclarecimento importante para nós, né? A pandemia tem gerado muitos esclarecimentos importantes, né? Eu vejo assim, agora aqui no SEB, a gente está fazendo uma horta sintrópica, né? Assim, a gente está fazendo uma horta urbana comunitária. A gente está rasgando a terra, né? E a gente vai encher aquela terra de, assim, cascas de alimentos e sedimentos. A gente vai encher de composto aquela terra, né? Tipo minhocário, assim? Minhocário, a gente vai botar tudo quanto é dejeto alimentar, a gente vai cuidar, a gente não vai ficar jogando lixo orgânico para os lixeiros, para os garis levarem, se machucarem e, enfim, produzir doenças nos lixões. Então a gente está pegando aquele lixo todo, transformando em composto, e a gente, Chico, a gente precisa rasgar a terra, né? Primeira vez que eu rasguei a terra, eu rasguei ela no formato de uma cova. Ela ficou comprida. Eu próprio poderia deitar e me enterrar ali, né? Assim, por algum motivo, era no início da pandemia, eu fiz um buraco, assim, 7 palmos, né? E aí fui cavando aquilo e ficou um formato de uma cova. Aí foi para dentro daquilo, foi um monte de composto. Naquele momento eu tive a sensação de que a terra como um ser, se eu olhar para a terra como um ser, é como se ela estivesse nos pedindo isso, durante todo esse momento. Façam a oferenda correta. Chegou o momento de vocês fazerem a oferenda para mim. Vocês já me rasgaram por muito tempo, vocês já fizeram muitas guerras sobre mim, vocês já me entupiram de venenos, vocês já me destruíram muitas vezes, eu fui revolvida muitas vezes, mas isso é o karma de vocês. Então agora vamos equilibrar um pouco isso. Eu vou fazer um acordo com vocês. Vocês organizem-se melhor, organizem mais as suas vidas. Vocês cuidem mais do que vocês produzem. Transformem o lixo em dejeto, em resíduo. Produzam aproveitamento, tornem a vida de vocês mais aproveitável. Aí naquele momento eu pensei assim, gente, eu estou colocando todo esse composto aqui para não colocar o meu corpo. Entende? O meu próprio corpo está se salvando agora, eu fazendo essa oferenda para a terra. Então assim, e o tempo todo a pandemia é isso. Recuem, recuem. É como se a gente voltasse, não necessariamente para o tempo do Dzogchen, quando a gente vai mostrar que a gente tem todos os poderes, a gente vai fazer todos os mantras e todos os tantras e a gente, enfim, tem que atravessar por dentro de tudo, com toda a coragem, etc. É como se agora, no tempo de pandemia, a gente voltasse para o caminho do ouvinte. É como se fosse um momento Hinayana do Dharma. A gente vai aprender o caminho último, mas aprendendo a renunciar. E aí, o nosso maior aprendizado é aprender a renunciar. Aí, na medida em que a gente renuncia, os nossos corpos ficam preservados, né? Então, a gente vê isso assim, muita dor, muita situação, muitas pessoas, os idosos, pessoas com predisposição, entregando os seus corpos, fazendo o seu processo, né, de desencarne, muita dor, muitos processos, mas junto com isso, com tudo isso que parece injusto, a gente foi vendo, Chico, muitas pessoas também, enfim, dizendo que não tem pandemia, não tem nada, eu vou não sei para onde, não sei o quê. E aí a gente começou a ver assim, muitas pessoas de mídia, por exemplo, né, dizendo, não, vem cá, e batiam no peito, vem cá, vírus, vem cá, né? Aí a gente vai vendo esse movimento de mente, que é um movimento de mente autoabusivo, sendo engolido pela Terra, né? Então a Terra diz isso, assim, o céu também, né? Se vocês não fizerem certo agora, não tem problema, vocês fazem da próxima vez, vocês vão ser engolidos por mim por um pouquinho mais à frente, né? Como todo mundo vai ser engolido pela Terra, então a gente faz a nossa prática, a gente só não precisa ir antes. Então o momento agora é de um treinamento específico, né? É um treinamento de renúncia. Renúncia do quê? Renúncia, através da atenção plena, a gente olhar para a nossa própria agressão interna. A gente vê o que é a nossa agressão interna, o que é a nossa avidia, a nossa ignorância interna, né? Então é super desafiante o nosso tempo, mas é cheio de riquezas também. A gente tem que saber olhar para isso.
Mas aí eu fico com uma questão, assim, sobre o ponto de vista, assim, de o quanto a gente consegue ser capaz de produzir liberdade interior, né? Quando a gente se retira um tempo e começa a relaxar, sabe? Entrar no retiro e se ambientar lá, né? Eu vejo assim, eu faço retiros curtos, né? Eu acho que você também faz, porque, né, nosso tempo. E a gente acaba entrando com pessoas que estão com dificuldades lá. E aí eu fico pensando assim, mas. E aí, converso com ela ou não converso? Né? Atrapalho com o silêncio, não atrapalho? Assim, qual que. Se você estivesse me orientando nesse retiro, eu chegasse e falasse assim, ó, o cara tá com dificuldade ali, bate um papo com ele, não bate, o que você me orientaria? A gente não consegue, é ilusório a gente achar que a gente vai para um retiro e a gente vai ficar meditando 12, 13 horas por dia. Não foi assim que aconteceu. A gente vai vivendo a vida dentro de um espaço. A gente fica... Manda um beijinho pra tua querida que tá aí, né, te olhando, eu acho. Você tá vendo que ela tá fazendo palhaçada pra mim, né? Bota ela na tela aí pra gente ver, a gente se alegra. Ah, fala aqui então, fala. Eu tirei 10 na prova. Tirou 10 em que prova? Matemática. Parabéns, meu amor. Eba! Que legal! Parabéns! Não vamos mentir que essas provinhas aí da quarentena também não estão falando de nada, né? Isso aí até eu que era mau aluno tirava 10, vamos ser sinceros, né? Não, mas veja bem, Chico, que ela não veio falar da prova, ela veio falar de uma ação vitoriosa dela. Com certeza, não, mas eu dei parabéns na hora que ela fechou a porta e escrachei, mas... Querida. Mas não, depois eu vou lá e abraço, beijo pra ela, eu vou dizer que é uma vitória. Tá, É só fazer prova... uma crítica às provas mesmo. Então é isso, assim. Não sei onde é que a Eu gente estava te estava. perguntando assim, porque essa questão assim, de a gente estar vivendo essa liberdade interior, né? A liberdade de em retiro, você começa, poxa, agora, não sei se eu converso ali com ele, se eu me retiro, o que eu faço? A gente tem essa dificuldade que hora a gente quer estar mais disciplinado, hora a gente não sabe se está se disciplinando muito. Como é que acerta isso, essa disciplina? Uhum. Porque assim, se você não tem disciplina num retiro, é um problema, mas também se tiver demais, é um problema? Ou não? O que você acha? Uhum. Eu acho que é assim. Se a gente for ver o modo como a gente se movimenta no mundo, o Lama diz bem claramente, né? São 3 modos básicos. Responsividade, disciplina e meios hábeis. Então, responsividade é assim, tá frio, eu me cubro. Choveu, eu boto um guarda-chuva. Estou com fome, eu como. Se a pessoa me agredir, eu agrido. Né? Se a pessoa diz que me ama, eu vou olhar e posso dizer que amo também. Né? Eu sou amigo dos meus amigos, sou inimigo dos meus inimigos. Então, responsividade é clássica, assim, né? Ela é muito importante para um nível biológico. A gente se protege do perigo, ela é útil, mas a gente usa assim largamente. A disciplina é quando a gente vai para retiro e começa a fazer. Todos os dias de manhã a gente acorda às 5h30 da manhã, 4h30 da manhã, 3h30 da manhã e senta. E faz as sessões certinhas e vai fazendo assim, né? Os meios hábeis, aí a disciplina ela funciona por um tempo, mas aí dali a pouco não vai funcionar. Por quê? Porque cruzando por dentro disso, existem 2 dimensões, ou 3, que por dentro da responsividade, da disciplina e dos meios hábeis, que é o modo como a gente se movimenta no mundo, tem um raciocínio, tem alguém que raciocina e tem ideias. Então, nas práticas, nos retiros, etc., a gente vai tendo ideias. E as ideias, elas criam cenários, elas vão estabelecendo identidades. A gente também recebe impulsos emocionais, a gente é acometido por impulsos de mente e de corpo. Entende? Então pode doer, dói a coluna, dói as pernas. A gente, enfim, de algum lugar insuspeito brota uma emoção forte, uma tristeza forte, faz a gente querer levantar e sair correndo. E a última forma é assim, a gente está agindo por responsividade, disciplina e meio hábil, e a gente, no meio disso, se a gente não está pensando, se está tudo ok com o nosso corpo, as nossas emoções estão pacificadas, alguma coisa pode acontecer na nossa frente, entende? Pode cair um barranco, pode cair um meteoro, enfim, alguém pode viver, pode nascer, pode morrer. Então, quando tu entra na tua vida, a gente entra na vida como a gente entra no retiro, como a gente entra na vida.
A gente está sempre raciocinando sobre algo, a gente está sempre experimentando impactos emocionais para tudo, e a gente está sempre tendo que lidar com aquilo que é inesperado. Nessas 3 estratégias que vão cruzando por dentro desse movimento, a gente vai respondendo às vezes, a gente vai muito bem, a gente vai tentando encontrar disciplina, encontrar melhor dieta, encontrar melhor forma de viver. A gente promete para as pessoas que não vai decepcionar mais, que a gente não vai bater mais, que a gente não vai brigar mais. A gente vai encontrando outras estratégias para burlar a coisa. Então não posso fazer musculação, não quero, eu vou fazer um pouco de ginástica em casa. A gente vai encontrando muitos jeitos, muitas formas, mas as coisas vão acontecendo. Ainda assim, a nossa mente se movimenta, as nossas sensações, as nossas percepções se alteram sem que a gente peça, e as coisas que parecem mesmo intransponíveis aparecem na nossa frente. Na vida como no retiro como na vida, a gente vai reagir com o que a gente tem. Entende? A única coisa que no retiro, quando a gente desespera, a gente pode lembrar: por que eu estou aqui? Eu estou aqui para mim, para eu aparecer como sendo uma pessoa que é o praticante e o meditante, que é a pessoa que vai realizar a mente, vai se iluminar num retiro de 3 anos, num retiro de 6 meses, de 1 mês, de 10 dias, de 12 anos? Essa não é a questão. Claro. Se não for para isso, eu vou entrar. Se não for para isso. Então, é extraordinário tu chegar no meio de um processo desse, tu perceber assim, que tu pode ficar longos anos com a vida grosseira, achando que tu vai conseguir alguma coisa dentro de um retiro, sustentando uma identidade de materialismo espiritual, e tu nem tá vendo que as pessoas estão indo nas cidades comprar comida, a comida foi plantada por alguém, e aquilo é difícil, muitas vezes em barracas dentro de uma cidade pequena, onde só tem um casal, uma família de pessoas velhas, que ficam ralando, enfim, macaxeira para as pessoas poderem se alimentar e serem felizes. Aí tu vai vendo assim, puxa, rapaz, as pessoas estão todas, se não tivesse a Sangha me sustentando até com recurso financeiro, eu não estava aqui. Se não tivesse os amigos para ficarem comigo no momento que eu estou mais desesperado, eu não estava aqui. Eu tinha levantado e ido embora. Se não tem a natureza que me possibilite parar, respirar, olhar para o céu, eu não estava aqui. Então a gente percebe o quão impossível é a gente tentar fazer qualquer coisa sozinho, achar que a gente está tendo vitória sozinho e que a gente é alguma coisa sozinho. A gente está super conectado interdependentemente com tudo. E a gente, até um ponto específico, a gente olha para tudo separado e acusa tudo, né? Acusa tudo como sendo o motivador da nossa própria infelicidade. Então, para mim foi muito perceptível, não é nenhuma realização essa. A capacidade de, depois de vários meses, anos, e fazendo um trabalho de tentar focar alguma coisa e ser útil para alguma coisa, olhar a simplicidade e ver, gente, onde é que a gente está? Por que eu não estou vendo todos esses seres que estão sustentando a minha prática? Todos eles estão em retiro comigo. Os macaquinhos que estão pulando lá nas árvores, eles estão sustentando o meu retiro. Porque muitas vezes entre lágrimas, os sorrisos brotavam olhando os macaquinhos fazendo bobagem, palhaçada, caindo, se jogando, fazendo coisas assim. Né? Então a gente tem Mas essa aí eu acho que é muito bonito o que você está falando, porque assim, quando você fala assim, a gente acha graça de ver o macaquinho se jogando no chão. Cara, mas se ver o macaquinho jogando no chão, é a coisa mais boba que tem para ver. Tipo, quem vai parar e ficar vendo macaco? Quem que no seu dia a dia sai de casa, vai até um zoológico e fica vendo os macacos pular, entendeu? Uhum. Ninguém tem tempo para fazer isso, ninguém dá valor para esse tipo de coisa. E quando você dá valor para uma coisa pequena, assim, cara, que legal aquilo ali. Pegar uma manga e, que manga gostosa essa. Prestar atenção no cheiro dela, o sabor. Fica mais contemplativo. O bom é que tu usa tudo que tu tem. O que nesses retiros longos vocês comem, cara? Você pode falar isso? Você comer? Pode contar? Come... Churrasco? Não, por exemplo, a depender do momento... Não churrasco, não tem... Churrasco churrasco não, mas a depender da situação que está o praticante, ele pode comer uma carne para poder se aterrar um pouco.
a gente pode ficar com uma mente muito aérea, né? A gente vai alucinando, a gente vai também tendo experiências muito legais, experiências assim bem Eu acho terrenas muito bom de esse não fanatismo por um conceito, né? Porque é, basicamente vocês ficam mais veganos, certo? a gente tem uma tendência a ficar mais vegetariano, assim. A gente tem uma tendência a Aham. ficar mais vegetariano. Fica assim, fica, não tem jeito. A gente come menos cebola, não come alho. E qual que é o Mas a gente, benefício disso, dessa alimentação? Ela traz algum benefício? Ela ajuda na prática? a gente deveria gerar um tipo de organismo que nos deixa mais leves, né? Assim, que a gente possa ter uma boa noite de sono, possa acordar mais cedo. Porque o ideal é assim, a gente aproveitar mais tempo possível praticando atenção plena, né? Que é uma prática bem básica, assim. E aí tu pratica Tá atenção tentando, plena. assim, deixa eu ver se eu entendi certo. Você tá querendo dizer que ela dá, essa comida te deixa mais disposto? Ou eu estou Ela, entendendo po- errado? ela poderia me deixar mais disposto, mais nutrido, menos adoecido, né? A gente, via de regra, a gente Menos não come pesado? nada que seja ultraprocessado. Ultraprocessado, ele fura o nosso abdômen, né? A gente vai machucando, cria úlceras. E a gente se altera, né? Então, num retiro, seja ele qual for, né? Um retiro de um dia aqui no SEB, Floripa, por exemplo, que a gente fazia antes da pandemia, a gente ficava assim, tipo, das 5 às 8 da noite, e os alimentos eram todos alimentos feitos com muito carinho, alimentos muito naturais, né? Caldos, raiz, sementes, grãos, saladas, frutas. Aí tem o iogurte, né? Tem a queijada, assim, coisas naturais. Eu vou ter que pegar um carregador, cara. Tô falando, meu celular, a bateria dele é muito ruim, amigo. Vai lá que a gente E te agora que eu espera. ganhei o carregador, eu vou ter que ficar segurando a mão aqui. E me conta uma coisa, o horário lá, como é que é assim, os horários de prática? O que vocês praticam, assim, por exemplo, que tipo de prática vocês fazem? Como é que é a prática? É sentar, calar a boca e pronto, e manada? Tem um pouco de puja? O que vocês fazem lá? Por um bom tempo, por praticamente todo o retiro, a gente faz assim, vai no caminho da disciplina. Assim. Então a gente acorda de manhã cedo, faz o puja, como a gente faz nos SEBs, nos retiros dos SEBs. Então acorda cedo, se possível 5h30, 6 horas, senta para meditar, depois faz um puja e depois vai tomar café. Faz um puja de meia hora ou de uma hora, depois vai tomar café, faz yoga ou descansa, e aí faz aquelas práticas, né, formais das 9 ao meio-dia, das 2 às 5, das 7 às 9, das 7 às 10. Isso é como se fosse o nosso momento mais disciplinado, né? Mas a gente sabe que não só Entendi. de disciplina. Agora, por exemplo, assim, a pessoa chega em retiro. Eu acho que ela tem Aham. duas tendências, né? Se você vê outras tendências, por favor, me avisa. Só é um chute aqui. Ou ela tende a ficar mais assim preguiçosa e não querer fazer atividade física, ficar com muita dor no corpo, querer pouco movimento, ou ela tende a ficar mais ansiosa e querer já também puxar ferro lá dentro, se puder, sabe? O que você acha assim que a gente tem que dosar essa atividade física? Ou a gente vai nós mesmos encontrar essa dosagem? Como é que calibra isso? Tu vê, a gente entra no retiro só para a gente ter um pouquinho mais de tempo para olhar para nós. Na rua, no dia a dia, a gente não consegue olhar muito direito para a nossa própria loucura. Então a nossa própria loucura, ela tem nome. Ela é obtusidade mental, torpor mental, um desmaio, um estado de sonolência, de entorpecimento, ou ela é agitação. O Henrique Lopes, querido Henrique, olha só que legal. Queridão, lá Pois de é Lajeado. engraçado. Eu conheci ele há pouco tempo num retiro. É, poderoso, é um super chapa, praticante de ouro. Entrem lá ali no perfil dele, ele tem umas canções, ele é bem legal, muito bacana, praticante de ouro, amigo, né? E um Uhum, sim, abraço. sim. Então tu tens esse lado, que é o lado do torpor, é uma espécie de loucura, a gente fica ensandecido, a gente decai,
e tem agitação mental, né? Então, assim, agitação mental acontecendo de todas as formas possíveis. Mente agitada, excesso de pensamentos intrusivos, pensamentos incessantes, abusivos, né? E a gente fica atávico também, um corpo que não para de se mexer, está sempre precisando fazer alguma coisa. Quando a gente entra no retiro, a primeira coisa que acontece, o que que é? Pode ser um retiro de um dia, de 2 dias, de 10 dias, e isso vai berrar, porque a nossa mente está muito acostumada a desmaiar de noite, ou desmaiar durante o dia, ou ficar super agitada fazendo alguma coisa, né? Então a gente chega num retiro, a gente para e vai olhar para o que surge. O que surge inicialmente é muito sono e muita agitação mental, entende? Aí no meio disso, nesse período, a gente pode querer ficar puxando muito peso, pode querer ficar correndo muito, mas é simplesmente aquilo que está se manifestando. Esse equilíbrio, é bom que ele seja um equilíbrio que tenha uma relação com espontaneidade, não com disciplina, automaticidade, automação, automatismo. Né? É bom que a gente... isso é o que o Alan Wallace fala, né, muito de aprender a relaxar. O Lama Lama, ele cita muito o Alan Wallace falando isso. Olha, a gente tem que relaxar, a gente tem que estar aqui mais relaxado. Eu acho que eu já cometi muito esse erro de querer chegar no retiro e eu assim, ó, isso aqui é aquela semana que eu guardei para mim o ano inteiro, eu tenho que aproveitar muito bem ela, é agora ou nunca, ou eu saio iluminado, ou acaba minha última chance, e querer entrar de meter disciplina demais. Aham. Mas também eu tenho que confessar que eu tenho uma dificuldade de acordar cedo, então eu também tenho que forçar um pouco, senão... Eu me lembro. A gente fazendo o nosso retiro de um mês lá e aí a gente se não era a tua travesseirada, eu não acordava. Ele me dava uma travesseirada, venha pro puja, senão eu não saía da cama. Às vezes era 3h30 da manhã, você lembra, Chico? Que a gente se acordava 3h30, aí, Chico, acorda, não, eu não. Chico. Tu pulou muitas vezes, tu não lembra. Tu tá sendo proselitista. Eu acordava e voltava a dormir. Não. Mas eu acordava de frio. Eu passei muito frio, cadê? Lá em Viamão, você lembra que né? nevou em Porto Alegre e a gente tava num chalezinho, né? Que pra quem conhece o SEB lá é o Lotus Dourado. Mas é um chalezinho no meio da mata, assim, não tem nenhuma proteção de frio o troço. Aham. Ele não é uma casa preparada para uma nevasca lá fora. Aham. Interessante. Aí a gente acendia um fogãozinho a lenha para se esquentar, porque daí o cano dele passava onde a gente dormia, né? Aham. Só que lá pelas 3 o fogo apagava, você lembra disso? Uhum. E aí você ficava naquela, ou eu levanto para ir lá fazer o fogo, que demora, que é chato, que é difícil, que é fogo de lenha, né, que a gente não tá acostumado, ou eu fico aqui passando frio, tentando me esquentar. E aí você tem que jogar a coroa, qual que é a melhor decisão? Aham. É interessante, né? Vocês vejam aqui, ó, agora entrou o João Lima, João P. Lima. Pode ser que ele saia agora. Mas o João Lima que entrou aqui é o meu filho. E olha, eles eram adolescentes quando eu saí para fazer uma prática mais extensa assim. Foi difícil pra caramba. Foi super doloroso. Aí eu me lembro que na época eu manipulei muito para poder deixá-los bem, para que eu pudesse ir bem fazer minha prática. Vocês vejam. Fiz muita manipulação para que eles ficassem minimamente organizados e parece que eu tinha vencido, né? Então o João Pedro está aí, assim, não me deixa mentir. Mas já vou estar aqui, agora se ele mentir... Se eu falar alguma mentira, Fala aí, ele vai me cortar aqui a língua, né? Então o João Pedro e a Maria, os meus filhos, foi muito doloroso para eles, né? Foi muito difícil, eles apoiaram assim, mas não ficou confortável, né? E ao mesmo tempo a gente se falava 2, 3 vezes por ano e aquilo tinha sempre uma sensação azeda assim, né? Então, super difícil. Olha, ele acabou de dizer aí, foi difícil, mas compensou. A retribuição disso tudo é maravilhoso. Qual que é a retribuição? Fala aí pra nós, vamos entrevistar 2, pai e filho ao mesmo tempo aqui. Mas isso também seria legal, ó, somos muito gratos. Que lindo. Foi muito difícil. Acho que teus filhos entenderam o que você fez então, né? Levou um tempo, a gente precisou se encontrar muitas vezes, se olhar nos olhos, a gente precisou se entender, se desentender. E a gente segue se cuidando muito. Eu tenho uma paixão pelos meus filhos, são 2 pessoas extraordinárias, né? Tenho uma gratidão imensa pela mãe deles, que ficou cuidando deles também, e cuida até hoje, né? Para que a gente possa seguir fazendo... Então, vida de praticante não é assim, né? A gente está sendo muito suportado, né? Então...
o João Pedro e a Maria, eles foram extraordinários. Em um determinado momento, eles, ao que me parece, eles me perdoaram, assim, né, por ter feito aquilo, de uma forma que, no momento em que aconteceu, eles olharam para mim, eles entenderam que eu não ia recuar. Vocês entendem? Então, foi muito doloroso, porque eles perceberam o momento que eu não iria recuar, eu não vou abrir mão de fazer isso, né? E na minha mente eu não abriria mão de fazer isso, porque tudo que eu tinha oferecido para eles, por mais interessante, maravilhoso que pudesse ter sido, não era o suficiente, entende? Então estava gerando mais confusão do que eu imaginava. Hoje ainda é super, assim, desafiador, né? Mas a gente consegue, por exemplo, se encontrar num lugar comum como esse, né? E a gente consegue falar de amor um para o outro, assim, né? Junto de uma live que está sendo gravada com os amigos, né? Fica uma coisa boa, assim. E essa base, né, que é uma base de gratidão que eu tenho por eles têm por todos os seres também, são pessoas muito bonitas. Essa base é o que vai nos possibilitar olhar para todos os desafios que vão chegar na frente e poder se lembrar disso, qual é a base? A base é essa gratidão, é essa capacidade que a gente tem de olhar para as nossas próprias dificuldades e perdoar as nossas próprias dificuldades, né? Assim, e aí se a gente consegue perdoar as nossas próprias dificuldades, a gente perdoa as dificuldades dos outros, fica mais fácil, né? Então tu vê, a gente vai para frente assim, talvez a gente vá se encrencando ainda por um bom tempo, né? Porque relação de pai e filho é isso, mas a base está garantida. É aquilo que acalma, é aquilo que acontece quando a gente não está na situação difícil. Quando a gente passa por uma situação difícil, ok, é doloroso, pode ser lancinante. Mas a nossa questão básica, Chico, e as pessoas que estão acompanhando, né? Nossa questão básica é ver o que acontece quando a situação dolorosa passa. Onde é que a gente fica? Onde é que a gente está quando não tem uma dificuldade ou quando a dificuldade passou? Aí eu me lembro do nosso querido mestre Shunryu Suzuki, ele diz assim, procura viver a tua vida sem deixar rastros. Desculpa te cortar, mas é o seguinte, eu vou te cortar antes que o Insta nos corte. É só uma hora de live dele corta. Então Pela minha conta, tá chegando o momento, ele vai fazer aqui um apito de 10 segundos, mas então assim, eu só queria te dizer que a gente se queria que se pudesse sim falar já encerrando, assim, sabe? Porque cortar, você não pode ficar com uma ideia em aberto, tá bom? Então, agradecer, um beijo para todo mundo, muito obrigado. Para finalizar, o que eu ia completar é assim, quando a gente estiver pacífico, calmo, tranquilos, a gente vê o que brota. Quando a gente não estiver sendo atrapalhado pelos fantasmas, pelos demônios, a gente olha o que tem. Se não tiver rancor, ressentimento, se a gente puder ter uma capacidade de olhar para o outro, a gente se desculpar e perdoar os outros e a gente tentar andar com isso, pacificando mais e mais nos momentos que a gente cessa das nossas dificuldades, tanto melhor. Nem sempre vai dar certo, né? Mas todas as vezes... Você acha que é possível fazer isso dentro e fora do retiro? Fora do retiro, muitas vezes a gente tem que seguir praticando, né? O retiro para a vida toda. Uhum. Que nem o Shagdu disse. O repórter perguntou para o Shagdu, quantas horas tu medita por dia? Ele disse 24 horas. Né? No sentido de que a gente vai estar o quanto mais atento durante o nosso período de vigília, incluindo o nosso período de sono, né? Se a gente estiver, enfim, atentos, registrando os nossos sonhos, fazendo os nossos registros, interessado e curioso, mais do que ser alguém que tenha qualidades, etc., que tenha, enfim, elevações e liberações e tudo mais. Se a gente tiver capacidade de ter curiosidade e interesse pela nossa própria vida e pela vida dos outros, pelo que está acontecendo, e no meio disso cultivar um bom coração, não precisa fazer mais nada. Não precisa ir para retiro, não precisa ser budista, não precisa ser praticante, não precisa ter nada, não precisa tomar remédio, nada. Tendo um bom coração e sendo curioso e interessado em olhar os próprios processos internos e aliviar a barra do mundo e dos seres que estão à nossa volta, muito melhor. Então acho que é isso. Caramba. Cara, muito, muito bom. A gente tinha muito assunto para conversar. Eu queria te explorar mais essa parte de retiro, que acho que tem muita pergunta, as pessoas são muito curiosas, assim, sabe? Porque tem muita gente aspirando a fazer, né? Ou começa a fazer e quer entender melhor como é que faz. E a gente tá num retiro agora também, né? Dá para aproveitar. Muitas pessoas estão conseguindo trabalhar de casa e tá afastada.
É um retiro. É Então só dá para fazer um retiro. o retiro, o nosso retiro, na verdade, é uma posição de mente. Se eu soubesse isso um tempo atrás, eu não tinha feito meu retiro do jeito que eu fiz. Mas é a posição da mente onde ela se encontra. Aí é o retiro na montanha do nosso corpo, como diz o monge Gensho, né? Os mestres Zen. Então isso é o mais importante, isso é o mais fabuloso. Onde é que está a nossa mente momento a momento? Tá? Te perguntar assim e olhar. O que eu estou fazendo? Como diz o Lama Eu vou deixar Padma o link ali do teu site na descrição do vídeo no YouTube. Aham. Ali, para quem quiser contato contigo, eu vou deixar teu site, aquele site ali que tem no teu perfil do Insta. Acho que eu deixo teu perfil do Insta também. Tem mais algum contato para conseguir falar contigo? Tem um pessoal do Escuta Compassiva, www.escutacompassiva.org.br, um trabalho de psicólogos voluntários, faço parte disso, oferecendo Que durante o lindo! tempo da Como é que é esse pandemia. trabalho? É um trabalho Você pode falar um pouquinho desse maravilhoso. trabalho? Rapidamente eu falo, se cair, vocês já pegaram um site, né? Então é isso, são vários profissionais, psicólogos registrados, autorizados a fazer atendimentos online, que eles atendem pessoas que estão passando por situações dolorosas durante a pandemia. Então a pessoa entra no site, tem um horário de agendamento, a pessoa agenda o atendimento, pode fazer 4 sessões, depois ela é encaminhada para grupos de meditação, eu conduzo um grupo de meditação e estudo. Aí tem pessoas que podem ser encaminhadas para grupos da terceira idade, ou então para pais e filhos. É alguma coisa assim extraordinária. Aí esse grupo todo está fazendo agora também formação parte do grupo, né, está fazendo formação em psicoterapia contemplativa. Então está vindo uma geração de psicoterapeutas que vão estar assim, ferramentados pelas melhores ferramentas das novas ciências, das ciências contemplativas, né? E aí, é isso, onde tu tá com o Lama de Milão, é maravilhoso, a sanga do Lama está trazendo isso para nós aqui, é precioso, a gente tem que se valer, se beneficiar mais dessas ferramentas, né? Então, inclusive o Lama de Milão é um dos alunos, nós vamos ser colegas de turma no programa de psicoterapia contemplativa de Zaragoza, na Espanha. Então, nós somos agora, vamos ser colegas, assim, ele vai fazer o ano do Mindfulness. Então, muito interessante o que está acontecendo. Bacana ser colega dele. Eu estou maravilhoso. Porque ele é um querido, né? Ele é um cara divertido e o Lama é muito bacana conviver com ele. O Lama de Milão deu as bênçãos do nosso retiro, lá em Timbaúba. Então ele falou sobre Guru Yoga, ele falou sobre o próprio Ele entrou caminho no teu retiro para dar as bênçãos? Ele fez lá no Timbaúba, lá no templo de Timbaúba, antes da minha entrada no retiro fechado. Ah, antes da entrada, entendi. Ele deu ensinamentos, os ensinamentos foram muito primorosos. Ele falou sobre a trajetória dele, sobre o caminho espiritual dele, foi tão bacana aquilo. E ele fez a coisa mais linda que eu podia ver na minha vida, eu nunca vi aquilo de novo, que é ter falado de um dos professores dele, que é o Lama Padmasambhava, né? Então, o modo como ele falou, aquilo nos encheu de uma tal forma, né? Em algum momento eu vou ter a oportunidade de conversar pessoalmente com o Lama Digme lá e agradecer pessoalmente. Às vezes eles nem sabem o que eles estão só irradiando, eles nem sabem o que estão fazendo pelos seres, né? Assim, só sabem que estão irradiando. Ou sabem, né? Ou sabem muito bem, né? Eles sabem muito bem, né? E no caso do Lama Digme Lawan, ele com poucos gestos, falando sobre ele mesmo, sobre a trajetória, a vida dele, ele assim produziu muita claridade. Ele irradiou coisas muito importantes para todas as pessoas que estavam ali e iam fazer as suas práticas pessoais, né? Então, é uma gratidão imensa. É legal saber que está conectado também com eles e saber que a gente está nessa sanga ampla, né? Maravilhosa, bonita, e cheio de gente primorosa que está por trás, fazendo todas as coisas acontecerem. Lidar com tecnologia não é fácil, né? Então está todo mundo, assim, muita gente fazendo as coisas. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Quando você saiu do retiro mais longo, qual foi a coisa que você mais estranhou no mundo? De tecnologia, assim, de coisas do mundo mesmo? WhatsApp, eu não sabia o que era o WhatsApp. Todo mundo falava do WhatsApp, eu sabia o que era o WhatsApp, Instagram, Facebook eu sabia, mas já estava assim, todo mundo já tinha pego, o WhatsApp já tinha pego, não existia antes de entrar e quando você saiu já estava bombando isso? Bombando. Já devia existir antes, mas eu não era conectado, devia ser uma mídia menor, assim, uma rede social menor. Mas eu nunca fui conectado com o WhatsApp, então a minha maior alegria foi ver o WhatsApp, porque daí eu podia falar com meus filhos todos os dias, era uma coisa doida. WhatsApp, e também saber da derrota do Brasil de 7-1, depois de 2 anos. Foi tudo assim. Você achou que estavam falando sério ou você achou que estavam te zoando?
Não, não, ninguém contava nada, o Lama não contava, ninguém contava nada. A gente fez um retiro estrito, a coisa mais Você entrou quem que impressionante. era o presidente, você saiu quem que era o presidente? Na época 2000 era Dilma, né? Se eu não me engano era Dilma, e depois, 2016, ela já estava saindo também, estava no processo de impeachment, uma coisa assim, então já estava horrível, a coisa já estava ficando estranha já. Ah, então pelo menos presidente você não viu mudar lá dentro. E Não, como é que é assim, Natal, Ano Novo, aniversário, esses dias mais sensíveis, assim? Porque é um lá dia em, muito comum, né? Vocês comem a mesma coisa, vocês têm a mesma rotina, ou não, monta o pinheirinho, espera o Papai Noel? nos últimos, de 2013 a 2016, os natais, aniversários, final de ano, tudo, eu tive o bom auspício de passar sozinho em algum canto muito isolado. Então lá dentro, lá em Timbaúba, na área de retiro, tinha casa de retiro retiro fechado para mais pessoas, mas tinha também uma casa no meio da montanha. Então a gente fazia retiros assim a gente ficava de 3 em 3 meses. Eu tive a boa sorte Qual que de é a diferença de fazer uma casa para outra? uma casa que está no meio da montanha, que a gente tinha lá, né? Que ainda tem as casinhas isoladas, são casas para uma pessoa só, sem luz, sem água, sem banheiro. Como sem Então, banheiro? sem E banheiro, toma tinha que banho como? fazer, tomar banho de caneca. E as Agora, necessidades? faz uma covinha assim, com a mão ou com uma madeira e cava e vai fazendo assim um composto. Obrigado a vocês que seguiram o Chico Pira até aqui e agora desistiram do budismo. Foi bom ter vocês até aqui. Então lá nessa casinha, por exemplo, não tinha Natal, primeiro do ano, festa de aniversário, não tem nada disso. A gente muda completamente a pegada, é outra coisa. E a gente tem que ver essa mente que tenta chegar assim e dizer, opa, hoje é Natal, ou então hoje é primeiro do ano, ó, a gente vai vendo todas as identidades, todos os javalis se contorcendo ali, né? Uau, Natal, onde é que estão meus filhos, etc. Então tu tem a oportunidade de fazer uma outra coisa. Aí tu pode praticar uma liberdade, entende? Para isso o retiro é extraordinário, né? Mas não é o único meio, assim. A gente pode fazer como o Lama, por exemplo, faz, o próprio Jimmy Lau, outros tantos mestres que estão investindo nessa linguagem assim de ação vitoriosa no mundo, né? Fazer retiro no mundo, no dia a dia. Fazer, enfim, treinamento da mente para yogis do cotidiano, né? No dia a dia. Todo mundo se E o que apoiando. você acha que essa casinha ela ensinou assim para você, assim, tipo uma coisa, se puder compartilhar uma coisa mais pessoal, assim, o que você acha que ela te ensinou essa casinha? A casinha de retiro, ela É, me ensinou a a ser cagar mais no grato. mato. É, fazer cocô no mato. Me ensinou a me reconhecer mais na minha própria humanidade comum. Me ensinou a ser menos orgulhoso, ou pelo menos localizar a qualidade da minha aflição que nunca vai embora. Então, essa casinha me ensinou a aprender a ficar mais sozinho, a ficar comigo mesmo, me ensinou a não culpar tanto culpar os outros, me ensinou a perceber que toda alucinação é um giro de mente, me ensinou também a perceber que sempre, qualquer alucinação ela vai embora, que a gente pode cultivar um estado de paz e tranquilidade, ainda que ele seja provisório, porque ele é no mundo, mas a gente pode cultivar esses espaços e eles podem predominar. Me ensinou essa casinha a ver que a gente pode produzir marcas mentais, marcas no corpo, marcas, enfim, de lung, de energia, que são mais favoráveis. Enfim, né? Se a gente não resolve tudo, porque não é o caso, a gente pelo menos pode gerar marcas mais favoráveis, né? A gente pode aprender a ter mais tempo. A casinha me ensinou a ter mais tempo com tudo. Né? A gente pode um retiro pode ajudar a desfazer todas as rotinas. Horário de dormir, horário de comer, horário de acordar, e nem por isso a gente fica mais cansado, mais esgotado. Uma casinha como essa me ensinou a acordar mais cedo, e a dormir um pouquinho mais tarde, e acordar com mais energia. Entende? A gente pode fazer isso tudo na vida, a gente pode fazer isso tudo agora. Assim, por quê? Porque a casinha me ensinou, por fim, a ficar mais presente, mais atento às circunstâncias, mais aberto, menos crítico, menos exigente, né? E por isso, de forma mais simples, menos separado.
Então, é isso. Mas assim. isso é uma percepção sua de si mesmo, ou você percebe que as pessoas também conseguiram perceber que essas mudanças ocorreram? Quando a gente sai de retiro, a gente pode sair com grande energia, assim, né? Então a minha sensação de ver que todo mundo tinha feito o retiro comigo, eu pensei assim, pô, tá todo mundo tão elevado, né? O que aconteceu? Não tem essa, assim, eu tô achando que eu estava em retiro, mas as outras pessoas estão em retiro. Tá todo mundo tão bem, eu saí de retiro achando que estava todo mundo bem, né? Aí quando a gente sai do retiro, se a gente não mantém a mesma prática, a gente vai, enfim, a gente perde também, tem isso. Isso é legal, a gente não foi lá para conquistar alguma coisa que é indelével e que não se perde. Então foi legal também ver depois do retiro, voltando para o mundo, e um tipo específico de mente seguir competindo, entende? Aí uma mente que volta, ela retorna, né? Essa mente retorna, vai competindo, ela é uma mente assim, é uma sétima consciência, uma klishtamana, é uma mente aflitiva, ela volta e é legal ver quando tu vai Mas ela sendo... volta mais forte ou mais fraca? Muitas vezes voltou mais forte, né? Aí a gente vai vendo essa relação entre uma mente que quer e já optou por ser mais tranquila e uma mente que te invade e vai te deixando, enfim, mais aflitivo. E aí essa situação, a gente não fica deludido com os retiros, não fica mais iludido. A gente não precisaria ir para retiros para ficar mais iludido, achando que a gente vai lá para ter poderes assim de super-herói e todas as pessoas têm que nos reconhecer porque a gente fez alguma coisa muito maravilhosa. Eu me lembro do Lama Santen dizendo assim, quando tu falar do retiro, procure olhar, dizer para as pessoas, ou avisar para as pessoas que o que tu fez não foi tão importante ao ponto delas acharem que é impossível de fazer e também procura não falar mal do retiro, falar que é desimportante ao ponto delas, enfim, criticarem essa ferramenta, né? Então, quando for falar para as pessoas de retiro, tu fala daquilo que tu recebeu de benefício e 100% dos teus benefícios não são coisas que tu recebeu de ti próprio, tu recebeu de outros. Então, quando tu for falar do retiro, tu agradece as pessoas que te sustentaram lá dentro, porque só por conta delas, da natureza, das pessoas que plantaram, é que tu pôde fazer o teu retiro. Eu me lembro disso todas as vezes. Quando eu me sinto mais orgulhoso, quando eu me sinto mais competitivo, quando eu me sinto mais luxurioso, etc., eu procuro lembrar disso. Nem sempre dá certo, mas eu procuro lembrar. Entende? Ali, Então, ó, eu não sei o que está acontecendo, mas a live não cai. E eu sempre me falaram que era só uma hora, eu estava fazendo outra, acho que foi com o Rogério, ela caiu em uma hora e a tua tá... Eu acho que o Instagram está vendo que o que você está falando é importante. Assim, ele falou, não, isso aqui não dá para parar. Acho que o Instagram tá sentindo, assim, que vamos seguir. Mas... a gente pode dar um tchau também. Já passou quanto tempo? Uma hora? A gente já pode não cansar são tantas 3h30 agora. 3h25. Acho que a gente pode ir terminando, né? Para não cansar as pessoas. Tá bem, você que diz. Outro... Só uma última pergunta. O que você tem feito hoje em dia da vida? O que você tem feito? Você está atendendo como psicólogo? Estou fazendo esse curso, né, de psicoterapia contemplativa, que para mim é um sonho, assim, foi um sonho estar realizando esse curso do Instituto Nalanda de Nova York, né, conhecendo pessoas muito maravilhosas, o próprio Círculo da Sua Santidade Dalai Lama, né, o Joy Lois, o próprio Robert Thurman. O instituto é uma coisa que ninguém questiona, né? É um instituto muito sério, né? É muito legal, muito sério, ele está conectado é muito conhecido, ele é muito famoso, assim, eu não sei muito sobre ele, mas eu já ouvi citações dele bilhões de vezes. É, muito legal, o Instituto Nalanda é muito extraordinário, assim, e eles te fazem se sentir acolhido como numa comunidade, então é um bom lugar de onde a gente está fazendo um tipo específico de prática de psicoterapia e de psicologia, é a união da psicologia budista, que é extremamente científica, né, rasgantemente científica, com as ciências contemplativas, com as ciências cognitivas, com a ciência da mente, com a neurociência, a neuropsicologia, né? É um curso que pode ser feito à distância. O Bandler aqui está perguntando se pode ser feito à distância o curso. É pandêmico, então ele é todo feito à distância. Ele está sendo todo feito à distância. Ele começa agora, dia 2 de novembro, a gente vai fazer nosso primeiro retiro desse novo ano, né? Então o curso abre a cada outubro, é maravilhoso. Então é o que eu estou fazendo, estou me realizando fazendo esse curso, né? E a gente fez um movimento grande, a gente tem um grupo de tradução junto do psicoterapiacontemplativa.org. Então a gente tem um grupo de tradução, a gente está traduzindo todo o curso que está em inglês e espanhol, a gente está traduzindo para o português, assim, boa parte do material, né?
Para fazer o acolhimento brasileiro, a gente teve muitos brasileiros que chegaram no curso esse ano. Várias pessoas, eu acho que aí do grupo do Lama de Milão, pelo menos mais uma pessoa, que eu não lembro o nome agora, mas é um querido também, que cuida de tudo. Matheus, o cabeludo? O Matheus Cabeludo, que é uma pessoa... O seu Valença? Eu vou acompanhando ele. Você conheceu o seu Valença? Muito bom, muito bom. O Matheus a coisa mais gostosa que tem é ter ele fazer retiro com ele, porque você pode bater nele, porque ele é magrinho, não consegue se defender, e a gente soca ele no retiro. Uma vontade grande de conhecer. Se é possível entrar, eu teria que... Me mandem uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Instagram, no meu Instagram, que é @psicologia contemplativa, @psicologia contemplativa. E aí eu passo um contato para a gente, se alguém tiver interesse, deixa eu botar aqui, psicologia, aqui ó, publicar. Mas vai ficar na descrição do vídeo no YouTube também. Ah, fica, né? Aí aqui o que colocou não vai aparecer, mas eu deixo lá na descrição. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo esse curso e estou atendendo também. Isso. Aí vou fazendo atendimento. Você está atendendo virtualmente, está atendendo presencialmente? Eu atendo virtualmente e aqui na região eu atendo alguma coisa, atendo presencial, assim, por conta das regras de isolamento, né? Com muito cuidado, assim. Aí eu vou atendendo, assim. No ano passado eu perdi o meu emprego de professor, então antes da pandemia houve uma crise na minha instituição, houve uma demissão em massa. Aí eu pensei assim, será que eu choro agora? Eu vou fazer alguma coisa. Por algum motivo eu decidi fazer alguma coisa. Eu segui, enfim... Já seguia atendendo, eu seguia investindo mais e mais nessa profissão que é a psicoterapia, né? E aí maravilhoso, assim, já vinha atendendo antes, já desde 2017, eu vinha retornando o retiro, eu já tinha retornado também aos atendimentos, eu venho fazendo isso, é o modo como eu me sustento, né? E é o modo como eu posso oferecer alguma coisa para os outros. E está sendo bem gratificante. Pelo Escuta Compassiva a gente faz atendimentos também, né? E faz atendimentos em grupo também, muito legal. E aqui no SEB eu ajudo a focalizar o SEB Floripa, e a gente está aqui, mantém também, sou tutor do SEB, né? Então tem um programa de tutoramento. Você mantém práticas aí também, regularmente? A gente tem práticas online. Aí tem quem quiser eu posso passar a nossa agenda de estudos, de meditação, pelo SEB, né? Aí pelo SEB a gente vai, um conjunto grande de facilitadores. Quanto custa para a pessoa fazer pelo SEB? Pelo SEB de graça? Tem nada. De graça? Nada? Só os retiros que tem uma sugestão de contribuição e tu faz se tu pode, o valor que tu pode. Mas é lógico, mas também retiro tem despesa, tem alimentação, tem hospedagem. Nossa prática semanal é uma prática gratuita, todo tá lá, os facilitadores nunca faltam, a gente está oferecendo várias horas por semana de prática de meditação, estudo, né? E aí é isso. Fora isso, tem um relacionamento, né? A Lígia está aqui, a Lígia Linhares, é minha querida companheira, está lá em São Paulo agora. Ficou com a gente até um pouco aqui, não sei se ela está ainda. Eu já agradeci ela antes de você entrar, porque foi ela através dela que eu consegui teu contato, eu não tinha, mas eu achava que a gente estava no mesmo grupo, daí eu fui procurar teu contato lá, não estava. E eu não tinha salvo, daí eu pedi para ela. Ela está aí, é uma grande parceira, ajuda a focalizar o SEB aqui no Centro de Dharma. E uma pessoa extraordinária também, contemplativa, trabalha com costura, ela faz costura contemplativa agora, está inventando moda contemplativa. Então ela trabalha com moda, professora de yoga, é muito interessante assim. Então a sanga ampla, pessoas por todos os lados fazendo coisas legais, né? Por fim a gente tem uma horta aqui do lado, a gente está montando uma horta, depois eu te passo umas fotos, tu passa para a tua galera, assim, se tu quiser. A gente está fazendo a horta no formato das 5 sabedorias. São 5 canteiros no formato de mandala, assim, como é retangular, então é uma mandala quadrada. Então a gente tem as 5 sabedorias, a sabedoria do acolhimento, Buda Kshobhya, sabedoria da igualdade, Buda Ratnasambhava, sabedoria discriminativa, que é o Buda Amitabha, sabedoria da causalidade, a joia que tudo realiza, que é a Mogassiddhi, e sabedoria da mente do Buda, enfim, da sabedoria primordial, que é o Vairocana. O Vairocana, a gente está fazendo isso tudo aqui. A gente tem uns murais grandes, assim, uns paredões aqui atrás do SEB, que ficam assim, protegendo essa horta. A gente vai pintar com grafite, assim, então tem grafiteiros maravilhosos aqui na região que estão sendo conectados para
fazerem grafites e gerar uma área, né? Ao mesmo tempo, a gente ganhou um projeto agora de 30 mil para uma aldeia Guarani ali do Alto Biguaçu, o SEB Mendilá, que é uma aldeia SEB, e o SEB Floripa. Nós vamos gerenciar esse recurso para trazer as aldeias aqui para dentro e para a gente poder acolhê-los. E é uma forma da gente se perdoar também com os povos originários, né? Então a gente vai usar toda a capacidade, tudo que a gente ganhou pelo nosso próprio orgulho, a nossa própria violência, nossa capacidade extrativista de fazer os outros sofrerem, os povos sofrerem. Então a gente está aspirando que tudo isso, que essa posição de mundo que é dominadora, né, usar essa posição privilegiada de mundo para a gente pedir perdão e devolver para os povos originários, para as minorias, devolver para as pessoas que são espoliadas pela nossa própria racionalidade, devolver aquilo que é deles mesmos, né? Então, eu acho muito lindo esse trabalho que vocês fazem, porque você veja, né? Vocês conseguem fazer um trabalho mostrando que a filantropia é possível, a compaixão é possível, que a gente não precisa esperar um governo vir fazer por nós, a gente não precisa necessariamente de um governo, a gente, como nós mesmos, podemos ir lá, agir, fazer e acontecer, sem a necessidade que haja um governo. Eu estou, né, me mudando para uma comunidade também do SEB, bem com isso assim, de tipo, aqui a gente vai ter a nossa horta, aqui a gente não precisa de governo, não precisa ficar nessa bolha de esquerda, direita, Bolsonaro, Lula. Cara, a gente pode viver numa outra coisa, livre disso, e a gente faz a nossa realidade, aqui a gente constrói como a gente quer a nossa vida, uma vida linda igual a tua, que é com horta, com projetos, filantropia, ajudando pessoas, agindo em meio à vida, né? Através dessa instituição, que é uma instituição, não dá para dizer que ela é privada, porque ela não tem um dono, mas ela surge através de uma espontaneidade do amor de um mestre, que ele pega e sonha com isso. Imagine que legal se isso existir, e do sonho desse mestre, algo tão maravilhoso surge, né? Então, assim, como é que você vai comparar isso a uma outra instituição, uma empresa, uma outra... E a gente pode olhar para isso dessa forma, assim, que delícia, né, que isso existe, a gente vai poder viver essa realidade. É bem legal isso, assim. Talvez, assim, uma das coisas que mais me deixou feliz depois de ter entrado no retiro foi ter saído. Mas não porque eu ia voltar para o colo dos meus filhos ou qualquer coisa assim, isso é legal também. Mas porque eu ia ter a oportunidade de devolver para os seres do mundo aquilo que eu tinha ganho ali dentro, né? Então a gente vê as aldeias, por exemplo, eu também tenho um terreno lá na aldeia, vou construir uma casa, né? Mas é como se fosse a minha própria casa, é um lugar onde eu vou para passar um tempo, mas não é um lugar onde eu vou para ficar, entende? Ele é um lugar de passagem também, não é um lugar de permanência. E por quê? Porque num tempo como esse, a gente, são tempos causticantes, tu falou, né? Vida política é super dolorosa, super difícil, a gente vai sendo jogado de um lado para o outro, né? E junto com essa oportunidade que a gente tem de estar dentro dos centros de retiro, das aldeias, e ter uma boa casa, ter uma boa vida, e poder cultivar a terra, poder cultivar boas relações, tão importante quanto isso também é importante a gente andar no mundo. E andar no mundo num tempo como o nosso é a gente andar assim, olhando para as causas que precisam ser defendidas, né? Então é importante que a gente use a nossa clareza, a nossa experiência de pacificação nos centros de Dharma, nos centros urbanos, nas aldeias. A gente usa essa capacidade para a gente andar no mundo e a gente andar de modo que a gente possa, enfim, produzir engajamentos também com os movimentos que precisam dessa qualidade de engajamento. Então, assim, tudo que eu puder fazer na minha vida para poder agradecer aquilo que eu já recebi por toda a minha vida até aqui, né, para todos os seres, tudo que eu puder fazer, se isso, nesse momento, se puder ser traduzido como apoiar movimentos sociais, movimentos indígenas, LGBT, os movimentos LGBT+, se puder estar engajado, apoiando os movimentos estudantis, se eu puder, enfim, ter a capacidade de utilizar minha atenção focada para estar junto desses agrupamentos humanos que são tão invadidos e atacados, então nesse momento é o que eu sinto que eu poderia fazer de melhor, assim, né? Melhor pelo mundo, assim, estar em bons lugares, meditar, cultivar estudo. É que são tantas minorias, né, que a gente olha, assim, são tantas minorias
que por trás das minorias o que tem é o indivíduo, né? Isso. E esse indivíduo, quando a gente consegue acessar ele, é fantástico. Isso, então, perfeito. Então a gente faz isso. A gente não pode lutar por todas as minorias, né? Mas assim, a gente pode perguntar para onde é que eu vou direcionar a minha atenção quando eu estiver andando no mundo. Eu vou direcionar minha atenção para ter vontade de voltar para dentro das aldeias ou eu vou direcionar minha atenção para olhar para aqueles seres que mais precisam? Essa é uma questão que cada um pode responder por si mesmo. Para onde que eu vou voltar minha atenção quando eu estiver andando no mundo, entende? E aí, eu vou voltar minha atenção para aqueles que mais precisam. Esses que mais precisam, eles sempre podem ser os que estão mais próximos ou os que estão... A gente vai ter que definir também o conceito de proximidade, entende? Eu, por exemplo, por um longo tempo achava que os mais próximos eram os meus filhos, os meus irmãos, os meus amigos próximos. Eu queria todos os inimigos e tudo que eu não gostava fora. Mas agora, a gente tem assim mestres que vão dizendo, muito melhor se a gente andar no mundo sem cultivar amizades e nem inimizades. É muito melhor se a gente tiver um conceito de amizade mais ampla, né? Onde a gente inclui todos os nossos amigos, que são os amigos que a gente fez na vida, mas que a gente inclua também os inimigos. Saber como eu lembrei de uma contemplação que eu fiz lá no Dharmata, olhando aqueles agricultores que trabalhavam, e trabalhavam duro o dia inteiro, e ralavam, e era uma vida sofrida ali, desde que assim era muito trabalho, e eles passavam veneno tudo sem máscara, não no Dharmata, né, mas na região, né, não no Dharmata, mas na região lá, passavam veneno sem roupa, sem proteção e tal, e a gente via que eles iam ter a vida encurtada por causa daquilo, mas eu via que por trás deles havia um conhecimento, uma sabedoria. Maravilhoso. E que essa sabedoria era maravilhosa e tinha que ser respeitada. E que às vezes a gente, na nossa soberana, olha assim e fala, ah, mas aquele coitado não pode decidir por ele mesmo. Eu tenho que decidir o que é melhor para ele. Eu tenho que entrar em cima do indivíduo para dizer para ele o que é o certo e o que é o errado. Sendo que aquele ser tem tanto conhecimento, tem tanta sabedoria para passar. E eu digo que eu olhava para aquele indivíduo e falava assim, ah, eu quero ir lá, sentar um dia e ouvir as histórias de vida dele. Isso! E tu faz isso, né, Chico? Tu faz muito, né? Tu tem contato com pessoas, eu acho bem bacana, assim. Tu lida com muitas pessoas também, né? Eu sou aquele cara que sai de casa, eu apronto, porque eu faço assim, ó, eu saio para passear o cachorro, eu conheço uma senhora, eu fico 1h30 com uma senhora, batendo papo. Isso aí, yoga do cotidiano. Todos os velhinhos aqui, dos portão aqui, são meus amigos, cara, todos. Yoga do cotidiano, isso aí. Muito legal. E eu acho que Vamos encerrar então, Ale? Que já tá 20 para as 4 e eu nem sei como é que o Instagram permitiu isso. É teus méritos, cara. É os teus méritos aí que até a plataforma do Instagram treme. Não, são os teus. Ó. Beijo, obrigado. Valeu, amigo. Um grande abraço. Um grande abraço. Um abraço a todos. Tchau, Até mais.